Diante do Senhor estamos mais uma vez para bem honrarmos o seu nome e falarmos acerca das suas maravilhas. Lembrando de Charles Spurgeon e vendo as suas mensagens da sua época, podemos definir algumas coisas pronunciadas pelo mesmo no Salmo 22:7, quando lemos: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Salmo 22:7. Poderíamos falar hoje sobre o tema aqueles que zombam de mim, ou todos que zombam de mim. Na verdade, o texto se refere a um momento crucial, quando, na verdade, as pessoas olhavam para Jesus e o viam como sendo uma pessoa sem nenhum valor. Tudo que Jesus ensinava, tudo que Jesus anunciava, mesmo a partir dos seus 12 anos, quando adentrou o templo, falando com os sacerdotes, fariseus e outros que ali estavam reunidos, eles se surpreendiam pela sua sabedoria, pela forma como ele se expressava, porém a si mesmo não aceitavam, porque não correspondia com as suas convicções particulares. Esse é o grande desastre que a igreja passa por hoje. Sendo a igreja de Cristo, sendo o povo de Deus, assim mesmo, nós somos uma contraversão aos princípios citados por Jesus. Uma das coisas que sempre o grande pregador Spurgeon alertou foi a zombaria. Foi um dos grandes ingredientes na aflição de nosso Senhor. Jesus foi zombado o tempo todo. As pessoas não o reconheciam como Deus. Nunca o reconheceram nem como profeta. Apenas aqueles pequenos grupos que estavam envolvidos com ele, e mesmo assim, ainda lhe era desprezado e criticado e zombado. Judas Iscariote zombou dele no jardim. Isso é um absurdo. Os principais sacerdotes e escribas riram do Senhor Jesus, menosprezando-o. Herodes desdenhou do Senhor Jesus. Os servos e os soldados escarneceram do Senhor Jesus e o insultaram brutalmente. Pilatos e seus guardas ridicularizaram a realeza do Senhor Jesus. Na cruz, todo tipo de zombaria, injúria, insultos horríveis foram lançados em Jesus. O ridículo é sempre algo difícil de suportar. Entretanto, quando estamos em intensa aflição, o ridículo é tão insensível e cruel que fere o mais profundo do nosso ser. Hoje, imaginem se Jesus estivesse aqui falando exatamente o que ele ensinou. Muitas vezes, o Senhor pode ter enviado alguém a falar contigo, mas não bate com as suas sugestões. Talvez não bate com a imaginação da sua denominação ou ex-denominação. Mas assim mesmo você guarda um rastro e vai ridicularizar a cruz de Cristo, vai ridicularizar a Cristo da mesma maneira que aquela gente do tempo em que Jesus esteve aqui, tentando mudar a mente das pessoas para que elas entendessem o seu próprio valor. Imagine um Salvador crucificado, sofrendo uma agonia muito superior ao que algum mortal poderia imaginar. Depois
Visualize em sua mente aquela multidão zombando, cochichando e maniando a cabeça ou mexendo com a boca, com os lábios, em amargo desprezo daquela vítima sofredora. Quantas vezes estive em vários lugares pregando? Eu prego muito contra pecado. E se vocês ficarem felizes com isso, amém. Se você se entristecer, achar ruim, amém. A minha mensagem não é para agradar pessoas, mas para modificar a sua vida e despertá-la para um Salvador. Quantas vezes olhamos lá do púlpito e vemos pessoas mexendo com os lábios ou maniando a cabeça? Não mudou nada. As pessoas continuam sendo as mesmas pessoas fracas que, se bater de frente com os seus desejos, com os seus pecados, ela não vai aceitar. Se eu falar que é bebida para destruir a sua vida, você não vai gostar, porque você adora a bebida. Os vícios que você acarreta podem destruir não só o seu lar, mas você mesmo. Você também não vai aceitar. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Ninguém pode me impedir. É de verdade, com certeza deveria haver no crucificado muito mais do que aquelas pessoas imaginam. Ou talvez mais do que você imagina. Pois se assim não for, aquela grande multidão, aquele grande grupo de pessoas não o teria honrado com tal menosprezo. Talvez você pense, mas eu não menosprezo a Cristo. Você não o menospreza porque você não o vê pessoalmente. Você vai ter que acreditar nele pela fé. O Senhor já era tão onisciente, tão onipresente, tão capaz como Deus, que preferiu chamar de bem-aventurado aqueles que não me veem, mas creem. Porque ele sabia que seria menosprezado, seria zombado, do mesmo jeito que foi quando ele esteve pessoalmente aqui. Não foi realmente perversa a confissão daquela multidão, que no exato momento do seu maior triunfo aparente, apesar de tudo, não pôde fazer nada mais do que zombar da vitoriosa bondade que reinava na cruz. O Jesus rejeitado, o Jesus desprezado pelos homens, conforme Isaías 53:3, pode, ou como podias morrer, por homens que te tratam de modo tão cruel. O Senhor Jesus, maravilhoso, divino, com amor eterno por todos nós, além de qualquer medida. Assim como eles, havemos acabando desprezando nos dias de nossa obstinação também a Jesus. E mesmo depois do novo nascimento, depois que passando pelo chamado batismo, temos dado ao mundo um lugar elevado ao nosso coração. O espaço para o pecado e para o mundanismo continua dentro do coração daqueles que se dizem nascer de novo. Apesar disso, Jesus foi crucificado para curar nossas feridas e morrer para nos dar vida. Se pudéssemos colocar um alto e glorioso trono dentro do coração de todos os homens, que bom seria. Espalharíamos os teus louvores pela terra e mar. Até universalmente os homens te adorariam, os homens se curvariam à sua presença, como uma vez unidos te rejeitaram. Meus queridos, a rejeição de Cristo é maior do que a sua honra. Quando contrariamos o desejo de Deus em nossas vidas, quando contrariamos o que de verdade as Escrituras dizem, não aquilo que eu acho que ela diz. Se arrumar um textinho isolado da Bíblia
e dizer que aquilo é palavra de Deus e que aquilo Deus ordenou. Então usa aquilo que foi falado de Judas. Judas foi e enforcou-se. Também está lá na Bíblia. E é um versículo isolado. Se você não vê o contexto, você não vai entender nada. E muitos outros textos da Bíblia que você encontra isolado e vai usar o termo que você quiser. Não esqueça que muitas entidades hereges usam a Bíblia como base, usando, porém, textos isolados, únicos, e dele fazem a sua humilha. Por isso, procura apresentar-te a Deus aprovado. Examine as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna e são elas que testificam de Jesus. Mas examinar as Escrituras, não ser igual um papagaio de pirata, apenas ouvir e repetir. Meus queridos, eu quero que todos tenham um bom dia e pensem nisto com amor.